O que acontece quando se quebra um voto vinculativo em Jujutsu Kaisen? É um grande mistério que a série original não nos revelou, só que agora Jujutsu Kaisen módulo vem para finalmente explicar o que acontece. E isto é aterrador. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Trazendo um vídeo muito legal aqui de Jujutsu Kaisen módulo que parece que revelou vários mistérios, não é só um não, hein? O voto vinculativo quando é quebrado, quem é o sucessor de Satoru Gojo, o que aconteceu com os 6 olhos, com as 10 sombras, votos vinculativos, a volta de Mahito Yuji e finalmente o filho de Yuta. Tem muita coisa nesse vídeo legal que vai sair daqui, ó, teorizando 1 bilhão de coisas, porque daqui pra frente a série pode ir pra qualquer caminho. Pois é, só que antes de eu falar, pega esse recadinho que eu tenho pra vocês aqui da Alura, se liga aí. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira pra você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar pra vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Então quer dar o primeiro passo na sua carreira? Clica no link fixado aqui no primeiro comentário da descrição que já tem um super desconto te esperando, exclusivo para você. Pronto, recadinho dado, vamos falar tudo agora sobre os grandes mistérios revelados em Jujutsu Kaisen módulo. Então, meus amigos, um dos grandes mistérios que Jujutsu Kaisen módulo acabou trazendo para nós foi sobre a linhagem Gojo, Okkotsu e Zenin, essa mescla que acabou sendo gerada. Yuta carregava os genes do clã Gojo e acabou assumindo a liderança do clã. Maki dissolveu os Zenin e com isso uma lenta queda na sociedade do Jujutsu começou a ocorrer em relação aos feiticeiros. Tudo porque as ameaças diminuíram. E após isso ficamos curiosos sobre quem era o pai de Yuka e Tsurugi por conta do grande salto do tempo. Isso era especialmente relevante considerando que as crianças Okkotsu carregavam sobre os seus ombros toda a responsabilidade de defender o Japão da invasão alienígena. E é então que temos uma bomba jogada que explica diversas coisas da série original, abre margens para muitas teorias e flerta com o retorno de um monstro absoluto. No capítulo 17 de módulo, somos finalmente apresentados a Iori Okkotsu, que deixou sua família há 16 anos, simplesmente desapareceu. Isso coincide com o ano de nascimento de Yuka, e parece que Yuka não chegou a conhecer o seu pai, apenas Tsurugi, que veio a conhecê-lo, embora por um período muito curto. O grande mistério da história é esse motivo do desaparecimento de Iori. Seu sumiço pode estar ligado ao nascimento de Yuka, porque não sabemos se antes de desaparecer, Iori chegou a ser o líder do clã Gojo, mas quase certamente sim, e ele acabou procurando o Yuji para ter uma conversa em particular, ao qual recebeu uma negativa de Itadori. Então Iori Okkotsu é o sucessor direto do seu pai, Yuta, uma das lendas aí do mundo do Jujutsu. Mas algo incomodava Iori, a queda de poder dos feiticeiros. Dado que Iori tem o sangue do clã Gojo, também por conta do ancestral em comum com os Okkotsu, fora que o próprio Yuta acabou usando o corpo de Gojo, suas habilidades, e lembrem, técnicas ficam armazenadas no cérebro. E aqui eu gosto de teorizar o porquê desse desagrado de Iori em relação ao poder dos feiticeiros. E eu creio que o que possa ter despertado parte disso é que o Iori pode ter nascido com o poder do ilimitado, a técnica inata do clã Gojo, mas Iori nasceu sem os 6 olhos. Isso vinha de um vínculo direto do mestre Tengen e em tese deixou de existir depois que o mestre acabou morrendo. Então, sem os 6 olhos, o ilimitado não serve de nada porque ele consome muita energia amaldiçoada, é inútil e impossível de ser utilizado sem os 6 olhos. Isto pode ter despertado em Iori o ódio de o quão fraco os feiticeiros
se tornaram ainda mais porque a luta do Sukuna ainda estaria bem fresca na sua mente por conta de ser na geração do seu pai. Agora Iori pode ter um poder único também, a precognição, e eu acho que flerta bastante com isso, porque dizia-se que Iori estava ansioso e até deprimido com a falta de força da sua geração e da seguinte. Como ele sabia disso? Mas e se ele não estivesse apenas paranoico com a possibilidade de o inimigo do nível de Sukuna aparecer e serem derrotados, mas sim se ele já tivesse vislumbrado detalhes ou pressentido um futuro assim, a situação da chegada dos aliens e do próprio Dabura por conta de uma técnica amaldiçoada que ele possui. Isso explicaria por que ele ficou tão focado em força a ponto de entrar em colapso, porque seu medo tem um fundamento real. Tsurugi menciona que o seu pai sabia que ele não possuía uma técnica amaldiçoada e que Yuka possuía uma técnica amaldiçoada, mas olha só, técnicas amaldiçoadas só se desenvolvem por volta dos 5 ou 6 anos de idade, mas o Iori sumiu assim que Yuka nasceu. Portanto, eu acredito que ele possa ter precognição e seja bem forte e detalhada ao ponto de ele entrar em contato direto com o futuro e ver o que acontece lá. Assim, ele só poderia dizer que Yuka teria uma técnica amaldiçoada depois de conhecê-la pessoalmente, ainda bebê, e viu o futuro dela. Talvez seja assim que ele obteve informações mais claras sobre o poderoso inimigo que ele sabia que surgiria no futuro, e isso despertou um alerta nele, já que seus dois filhos estariam intimamente envolvidos em toda a situação alienígena, especialmente Yuka por conta da sua luta atual contra Dabura e o vínculo mortal que ela acabou fazendo. É possível que ele tenha descoberto também sobre a doença de Yuka ou sua morte na luta contra Dabura, e ele pode ter tentado encontrar uma forma, uma maneira de salvá-la ou derrotar o inimigo. E eu acho que é aí que entra uma figura muito curiosa e misteriosa, Mahito. Mahito apareceu em Jujutsu Módulo nos sonhos de Tsurugi e diz algo misterioso. O que é tudo isso? Eu pensei que você fosse ele. E olha só, muitos teorizavam que Tsurugi poderia se envolver com Mahito para salvar sua irmã por conta do tumor cerebral que ela tem, mas e se foi o pai deles? Ele pode ter confundido Tsurugi com o próprio Iori, e talvez o assunto que Iori Okotsu e Yuji Itadori discutiram estivesse relacionado a Mahito. Caso contrário, eu não conseguiria explicar por que o Yuji agiria tão friamente a um pedido vindo de Iori. Sinceramente, eu não consigo imaginar Yuta e Maki criando um filho que abandonaria a família sem um bom motivo. Akutami gosta de subverter as expectativas em relação aos personagens, principalmente aqui em Módulo. Então, embora Iori possa parecer bastante suspeito e possivelmente um vilão agora pelo abandono, eu acho que no final será exatamente o oposto. Porque assim, o motivo pelo qual os feiticeiros originais se tornaram mais fortes e eram poderosos naquela época foi devido ao aparecimento de diversas maldições ligadas ao nascimento do próprio Gojo, mas também inimigos que apareceram como Mahito e Sukuna. E Iori pode estar ciente disso. Isto poderia explicar o diálogo "não importa", já que Iori pode estar tentando convencer o Yuji a deixá-lo invocar alguém, olha só, para lutar contra os feiticeiros atuais para aflorar o poder. Além do que, na morte de Geto nas mãos de Yuta, aquela cena eu acho muito misteriosa porque me pareceu que o Geto estava amaldiçoando o Yuta quando ele diz que a sua morte não importava porque alguém herdaria o seu legado. Seria irônico se Iori fosse essa pessoa tentando forçar feiticeiros a evoluir, um resquício do que Kenjaku tentou fazer com a humanidade nos seus jogos de abate. Além do que, Iori sabe da existência do último dedo de Sukuna por ser do clã Gojo, e também saberia que Yuji seria capaz de derrotar qualquer um. Afinal, o Yuji agora deve estar no Prime, deve ser super forte. No final do Jutsu original mesmo já estava trazendo algumas lendas por conta dos flashes negros que ele conseguia utilizar. Eu acho que o Yuji agora tá surreal de forte pra caramba. Então talvez a ideia do Iori era: vamos invocar alguém forte, deixa a galera lutar, mas aí você chega pra tentar parar essa luta. Assim como aconteceu lá em Shinjuku. Talvez seja por isso que o Yuji disse: não importa você fazer isso, porque não importa se ele pode ou não derrotar alguém como Sukuna ou Mahito novamente, não há necessidade de feiticeiros Jujutsu se tornarem mais fortes
e potencialmente sofrerem as mesmas dores que o Yuji, seus amigos e família sofreram. Porque o Yuji não sabia. Agora, se o Iori tinha precognição, ele tentou alertar, não conseguiu. Mas no fim, o nível das maldições que os feiticeiros modernos enfrentam não é tão alto quanto costumava ser. Aí eu acho que entra o Mahito, porque ele deve ter explorado essa obsessão do Iori pela fraqueza da sua geração para fazer um voto vinculativo com ele. Provavelmente para garantir que Yuka herdasse uma técnica forte e por isso que ela tem as 10 sombras. O que é bem interessante porque isso deveria em tese talvez ir para parte da linhagem do Megumi, mas veio por conta da Maki que tinha restrição celestial. Curioso isso, né? O Iori desapareceu tão logo depois que ela nasceu e eu acredito fortemente que o Mahito pode ser responsável pelo tumor cerebral da Yuka, né? Para quem não lembra, galera, a transfiguração ociosa é uma das habilidades mais legais de Jujutsu Kaisen, que convenhamos tem diversas habilidades interessantes, mas a técnica amaldiçoada do Mahito dá a ele a habilidade de reformar almas. Fazer isso permite que ele desfigure o corpo das suas vítimas, cure seus ferimentos, transforme seus apêndices em armas, mude o corpo. Tem uma variedade de transformações possíveis com isso por conta da alma, além de poder também despertar técnicas amaldiçoadas. E o despertar nas pessoas pelas mãos do Mahito tem dois resultados. Se uma pessoa é um não feiticeiro, mas com potencial de técnica amaldiçoada, como o Junpei, lembram deles? Ele ganha uma técnica amaldiçoada e tá tudo certo. Se uma pessoa tem energia amaldiçoada, mas não tem a técnica inata, a pressão de forçar uma técnica nela leva a danos, que é o que acontece com o Yuka agora e seu tumor cerebral. O Tsurugi nasceu com restrição celestial, isso fez o seu pai se preocupar. Iori pode ter pedido a Mahito para dar uma técnica amaldiçoada a Yuka o quanto antes, e ele deu logo as 10 sombras, e é por isso que o Iori desaparece logo depois que ela nasce, ao invés de esperar para ver se manifestar aos 6 anos. Então, quando vimos o Mahito lá no capítulo 7, ele queria ver como estava a criança que ele deu a técnica amaldiçoada e ficou desapontado ao ver que encontrou Tsurugi ao invés de Yuka. E se o Iori tiver feito algum tipo de pacto com o Mahito, como visto com o Junpei, talvez Mahito tenha encontrado uma maneira de impor aí as 10 sombras antes mesmo dela nascer, e por isso apareceu para Tsurugi dizendo: você não é ele, buscando que Iori cumprisse parte do seu acordo. E talvez seja por isso que a Yuka adoeceu, porque as 10 sombras foram impostas no seu corpo. E essa é a verdadeira razão pela qual o clã Gojo proibiu o uso da técnica em sua totalidade. Curioso isso, né? Por que o clã Gojo proibiria isso? Pode ser para retardar o processo de morte da Yuka. A única coisa a se considerar é que Mahito é apenas uma fração de si mesmo. Ele está no limbo nesse momento e ficou esperando por Yuji. Então não temos certeza do quão poderoso ele é atualmente e como ele poderia se manifestar no mundo físico. E eu gosto dessa ideia de que talvez ela possuía a técnica inata, mas o seu cérebro não era adequado para lidar com ela, por conta do enfraquecimento de gerações. E o Mahito pode ter mexido no cérebro da Yuka para que ela consiga utilizar. Além do que, o que estamos vendo aqui com a Yuka pode ser uma resposta que sempre buscamos na série original. O que acontece quando um voto vinculativo é quebrado? Pode ser que Iori quebrou esse voto quando desapareceu para Mahito não o encontrar. Infelizmente deu um tumor aí na Yuka. O Mahito, ele é um espírito amaldiçoado de grau especial que nasceu do medo e do ódio coletivo dos humanos, uns pelos outros. Isso é interessante porque, ao contrário dos outros espíritos amaldiçoados, que se originaram de medos de desastres naturais, como o Jogô do medo da terra, terremotos, fogo, Hanami do medo da floresta, Dagon do medo da água, o Mahito ele é um produto exclusivo da malevolência e um ressentimento interpessoal da humanidade. Por que isso é curioso? Porque o Mahito ele tem a mesma origem da energia amaldiçoada. Então talvez o pacto com o Mahito envolva Iori prometendo que talvez o Yuji vai fazer algo que o Mahito deseja ao longo desses quase 70 anos, mas o Yuji não se importa com o acordo que o Iori fez com ele ou com as consequências de não cumprir parte do acordo, porque, bem, ele não tem nada a ver com isso e nem imagina que ia ter uma invasão alienígena. Considerando como Iori desapareceu e como ele sumiu depois do encontro com Yuji, eu acho que está bem claro o que aconteceu aqui. Iori foi se encontrar com Yuji para discutir a força dos feiticeiros de Jujutsu. E depois que Yuji rejeitou a ideia de que ele estava tentando apresentar, Iori foi até Mahito. Ou
Mahito foi até Yuri. E eu teorizo que Yuka nasceu como Higuruma e Takaba antes de ser despertada lá nos jogos de abate. Ela nasceu com uma técnica amaldiçoada, mas não com o intelecto de feiticeira necessário para utilizá-la. Então Yuri acabou fazendo um acordo com Mahito para alterar o cérebro da Yuka para a prática de feitiçaria. Em troca, Mahito queria algo. Yuri, ao perceber o que fez, simplesmente desapareceu para que ele nunca precise fazer o pagamento. E no fim, a pessoa que Mahito tentou encontrar ao visitar Tsurugi nos sonhos não era o Yuji, ou mesmo ele, e sim o Yuri. E eu acho que Mahito era quem estava piorando aí o câncer da Yuka, porque Yuri não cumpriu o acordo que eles fizeram. Olha, eu gostei muito da adição aqui do Yuri, tá? Tava curioso para saber quem que era o filho do Yuta, porque que a Okutami tinha pulado diretamente já para os netos. Eu entendia que era esse time skip de não ter aquela sensação de porque o Yuta não resolve isso, porque a Maki. Beleza, deixa os mais velhos morrerem. Só que eu tava curioso para saber o que aconteceu aí com o pai deles, ele aparecendo e possivelmente sendo a origem das habilidades que hoje estão com a Yuka, mas também pode ser a causa do tumor cerebral que ela tem, um acordo com o Mahito. Eu acho muito válido. Mahito aparecer pro Tsurugi, estranho pra caramba, né? O que ele tá buscando? Será que ele quer realmente voltar à vida e encontrar o Yuji? Lembrando que os jogos de abate em tese estão ativos ainda. Só me falta o Yori ser aquele que herdou a vontade do Kenja e acabar ativando essa invocação. Não duvido nada de Jujutsu Kaisen modo. Pode ser que no final os alienígenas e os feiticeiros tenham que trabalhar juntos contra o mal maior, que pode ser Mahito, originado de toda a malevolência da humanidade. Legal pra caramba, né? Tem alguma teoria sobre isso? Você acha que o Yori fez um voto para despertar os poderes da Yuka? Coloca nos comentários aqui, eu quero saber quais os seus pensamentos. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!